Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Emirata aqui, mais uma vez. E se você entrou nesse vídeo aqui, se você clicou nesse vídeo aí apenas para saber como que você passa número misto para fração imprópria ou fração imprópria para número misto, eu não vou te enrolar não, já vou começar agora com esses dois exemplos que estão aí bem simples. Agora, se você vai fazer uma prova que é amanhã, ou se você quer saber um pouco mais sobre esse conceito, fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar passo a passo essa transformação e mostrar o que é um número misto e o que é uma fração imprópria, beleza? Então vamos nessa. Vamos lá, galera, é o seguinte, olha só. Eu tenho aqui um número misto e eu leio ele como 2/3/5, tá? Então eu tô falando para quem já sabe o número misto. Se você ainda não sabe, espera só mais um pouquinho o vídeo aí que você vai entender tudinho sobre isso daí. Mas para quem já sabe, quer já sair do vídeo, vamos lá para não perder tempo. Ó. Eu tenho aqui 2/3/5. Como que eu passo esse número misto aqui para uma fração imprópria? Olha aqui, ó, eu vou igualar. Se é uma fração, já vou colocar aqui um traço, ó. O que vai acontecer? Você vai pegar esse denominador aqui, vai jogar ele ali para cima, multiplicando. Foi? E daqui você vai pegar o resultado e vai somar ao numerador. Então, olha como é que vai ficar. Ó. 5 vezes 2, vou escrever aqui. 5 vezes 2 mais 3, né? Eu vou somar agora com o numerador. E o denominador continua o mesmo, continua aquele 5 que estava ali. Agora eu preciso efetuar a continha lá na parte de cima da fração, no meu numerador. 5 vezes 2 vai dar 10, 10 mais 3, 13. Então, eu vou ficar com 13 sobre 5. 13 sobre 5 é a fração que representa esse número misto aqui. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu saí do número misto e obtive a fração imprópria. Aqui no segundo exemplo eu vou fazer o contrário. Eu tenho uma fração imprópria, mais uma vez, se você não sabe o que é, vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas nesse vídeo mesmo eu vou resolver esse seu problema. Então aqui, ó, para sair de fração imprópria para número misto, você vem aqui no rascunho e divide, ó, 12 dividido por 7. E quando você fizer essa divisão aqui, ó, 12 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7 dá 7, para chegar até o 12 faltam 5. Então eu posso entender, né, que 12 dividido por 7 deixa resultado, né, deixa o quociente igual a 1 e resto 0. O que eu vou fazer agora para transformar isso aqui em um número misto? Olha, então esse 12 sobre 7 eu vou pegar o quociente, que é 1, vou colocar aqui, ó, uma fração do lado. E essa fração que tem o numerador e o denominador, o numerador é o resto, que é 5, enquanto o denominador é o divisor de lá, que é 7. Então, essa fração imprópria, 12 sobre 7, é igual ao número misto 1/5/7. Tudo bem? Então, se você só queria saber como é que faz essa continha, é isso. Se você quiser entender um pouquinho mais, vamos começar aqui comigo. Olha só. O número misto e a fração imprópria, antes de falar sobre eles propriamente dito, eu preciso de novo entender o que vem a ser uma fração. Fração é isso daqui, ó. A sobre B, eu sei que esse primeiro aqui, eu chamo ele sempre de numerador, enquanto a parte de baixo eu chamo de denominador. E esse conceito é muito importante para que a gente entenda a definição de número misto e de fração imprópria. Olha só o que eu coloquei para vocês aqui. Quando o numerador de uma fração ele for menor que o denominador, eu tenho o que a gente chama de fração própria. Pessoal, não é a imprópria não, tá? A imprópria vai estar aqui embaixo. Mas vamos entender isso daqui. Então, quando o numerador, ou seja, a parte de cima de uma fração, ela for menor do que o denominador, a fração é dita própria. Vou colocar aqui alguns exemplos, ó, de frações próprias, tá? Sei lá, aqui, ó, botar o 1 sobre 2... é uma fração própria, porque o numerador é menor do que o denominador. Uma outra fração própria aqui, ó, o 3/5. 3/5 é uma fração própria. O de cima é menor do que o de baixo. Vou colocar mais uma aqui. O 7/9. 7/9 também é uma fração própria, porque o de cima, né, o numerador, é menor do que o denominador. Aí aqui eu vou só colocar uma reticências porque existem infinitas outras frações próprias. Mas o que a gente quer entender aqui são as frações impróprias. Então eu posso te dizer que uma fração ela vai ser chamada de imprópria quando o numerador ele for maior
que o denominador, beleza? Então, toda vez que o numerador, a parte de cima, for maior do que a parte de baixo, do que o denominador, a fração ela é chamada de fração imprópria, beleza? Então, quais são os exemplos que eu posso colocar aqui? Olha, eu vou colocar aqui, ó, fração imprópria. Eu vou colocar aqui o 7/2, tá? O 7 sobre 2 é uma fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador. Uma outra fração imprópria, eu posso inventar aqui, ó, o 5/3. 5/3, o numerador é maior do que o denominador, logo é uma fração imprópria. Posso colocar também 8/5. 8/5 também é uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Reticências porque tem infinitas. Daí, quando eu entendo o que vem a ser uma fração imprópria, tenho que entender também o conceito de número misto. Olha aqui, ó, número misto é um número que possui uma parte inteira e outra fracionária. Antes da gente entender de uma forma geométrica, que a gente já vai ver aqui agora, eu só vou escrever aqui dois números mistos. Por exemplo, o 2/3. Isso daqui eu leio dessa forma, tá? 2/3 é um número misto. O outro número misto, eu vou colocar aqui o 1/4. É um outro número misto, porque por definição ele possui uma parte inteira e uma parte fracionária. Vê se não é isso, ó. O 2/3, o 2 é a parte inteira e o 3/5 é a parte fracionária. Assim como aqui, ó, 1/4. 1 é a parte inteira, 1/4 é a parte fracionária. Agora, como que isso acontece? Dá uma olhada nesses retângulos que eu coloquei aí. Você percebe que eu tenho dois retângulos grandes e cada um deles eu dividi em 9 partes iguais. O primeiro retângulo, que está mais à esquerda, eu pintei todo ele. Já o segundo retângulo, eu pintei 3 das partes iguais que nós temos ali. Você consegue entender que cada pedacinho desse daqui, ó, cada pedacinho verde desse daqui, ele vai valer 1/9. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho 1 entre os 9 retângulos idênticos dessa figura. A mesma coisa acontece para cá, ó. Esse daqui vale 1/9, o de baixo vale 1/9, até esses daqui que eu não pintei, eles também valem 1/9. Agora, se eu quiser representar por uma fração toda essa parte pintada aí, o que eu vou ter? Olha, se cada um desses daqui correspondem a 1/9, e eu tenho quantos? Aqui eu tenho 9, né? E aqui eu tenho mais 1, 2, 3, ou seja, 9 mais 3 que são 12. Então eu tenho um total de 12 nonos. Por que 12 nonos, Reinaldo? Olha, porque cada um desses daqui é um nono. Só que eu tenho 12 deles, então eu tenho 12 nonos. E se eu tenho 12 nonos, eu tenho uma fração imprópria, porque a parte de cima ela é maior do que a parte de baixo. O numerador é maior do que o nosso denominador. Agora eu vou escrever de uma outra forma. Eu não poderia dizer que essas partes verdes aí, ó, aqui nesse retângulo, eu tenho tudo verde. Ou seja, eu tenho um inteiro, né? Eu tenho ele total verde. Então eu posso dizer que eu tenho aí, ó, um retângulo todo verde e 3 pedacinhos aqui num total de 9. Ou seja, eu tenho 3 nonos. Beleza? Então, ó, o que eu escrevi aqui? 12 nonos. O que eu estou escrevendo aqui? 3 nonos. Aqui eu coloquei uma fração imprópria para representar todos os retângulos verdes. Aqui eu coloquei um número misto para representar todos os retângulos verdes. Então, essa fração imprópria e esse número misto, eles são iguais, eles são exatamente iguais. E como que eu transformo um no outro? Aqui eu falei para vocês geometricamente, mas como que eu faço isso na prática? Agora fica bem tranquilo. Olha só, eu tenho aqui uma fração que eu já sei que ela é uma fração imprópria. Por que eu sei disso? Em cima é maior do que o de baixo. Como que eu transformo isso daqui em um número misto? Você vai dividir. Você vai lá num cantinho qualquer, ó, e divide 5 dividido por 2. Quando eu faço essa divisão aí, o que eu encontro? 5 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4, para chegar ao 5 falta 1. Então eu tenho aqui, ó, o resto 1. Como que eu faço essa transformação? 5 meios então vai ser igual. Eu pego o quociente, e esse quociente é a resposta, né, que é 2.
eu coloco ele como sendo a nossa parte inteira. Coloco uma fração aqui do lado, em cima dela eu coloco o resto daquela divisão, que é 1, embaixo dela eu coloco o divisor daquela divisão, que é 2. Então eu posso afirmar para vocês que a fração imprópria 5 sobre 2 é o mesmo que o número misto 2, 1 sobre 2. Ou 1 meio, né? Que fica até melhor a gente falar assim. Beleza, galera? Então eu fiz a transformação, ó, daqui para cá. Eu saí de uma fração imprópria e agora eu tenho um número misto. Vamos fazer o contrário agora. Imagina que eu tenho esse número misto aqui, eu quero transformá-lo numa fração imprópria. Então você sempre vai fazer dessa maneira aqui, ó. Você vai pegar esse carinha aqui de baixo e vai jogar ele aqui para cima, multiplicando, tá? Sinalzinho de vezes aqui. Com o resultado, você vai somar ao numerador. Então aqui eu somo. Como é que fica isso na prática? Eu vou colocar aqui, ó, igual, vou colocar uma fração aqui e vou fazer, ó, 7 vezes 3, é o primeiro passo, né? Primeiro essa multiplicação aí. E no final eu somo com o nosso numerador. Nesse caso o numerador é 1, né? Então eu somo 1 aqui. Embaixo eu repito, quem era o denominador vai continuar sendo. Eu faço a conta apenas lá em cima. 7 vezes 3 vai dar 21. 21 mais 1 vai dar 22. E na parte de baixo nós temos 7. Beleza? Então o número misto 3, 1/7 é o mesmo que 22 sobre 7. Só que aqui eu tenho um número misto e aqui eu tenho uma fração imprópria. Tudo bem, pessoal? Tá gostando? Se tá gostando, já deixa um like aí. Se não for inscrito, eu convido vocês a também se inscreverem nesse canal. Calma aí que tem mais 2 exemplos pra gente fazer. Olha aqui, ó. Tenta fazer aí sozinho, dá um pause aí na tela e depois volta aqui. Eu vou continuar aqui a resolução, ó. Eu tenho 9/4, ou seja, eu tenho uma fração imprópria. Eu quero fazer com que essa fração imprópria se torne um número misto. Eu vou pegar o 9 e vou dividir por 4. Quando eu divido 9 por 4, o que que eu encontro? 9 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar a 9, falta 1. Eu tenho um resto aqui. Então aqui eu vou escrever a parte inteira, que é o 2, e a fração vai ser o quê? Ó? O resto está em cima e o divisor está embaixo. Isso significa dizer que 9/4 é igual a 2/1/4. Só que 2/1/4 é um número misto e 9 sobre 4 é uma fração imprópria. Beleza, galera? Conseguiu fazer aí? Então vamos aqui para o de baixo, é o último para a gente poder encerrar. 2/3/5. 2/3/5 é um número misto. Quero passar para uma fração imprópria. Vou pegar o denominador, vou jogar para cima multiplicando ele. Depois que eu tiver o resultado, eu pego esse carinha aqui e somo com o nosso numerador. Olha só como é que fica. 5 vezes 2 mais 3. Embaixo continua o 5, tá? Nada mudou ali com ele. 5 vezes 2 vai dar 10, mais 3 eu tenho 13. Então aqui eu tenho 13 dividido por 5. Então, mais uma vez, eu saí de um número misto, transformei ele numa fração imprópria. Agora, quer ver como é que está certinho isso, pessoal? Lembra que aqui eu encontrei 2/1/4. Se eu quisesse agora passar daqui do 2/1/4 para uma fração imprópria, é óbvio que eu tenho que achar 9/4. Vamos ver se dá isso mesmo? Olha aqui, ó, 2/1/4. Como é que eu faço para passar para uma fração imprópria? Vamos tentar já fazer até de cabeça. Olha aqui, o de baixo sobe multiplicando, depois soma com o numerador. 4 vezes 2 vai dar 8, mais 1, 9. E eu repito o nosso denominador, 9/4. Viu como é que fica bem simples? E teria que dar certo realmente. Assim como eu tenho aqui, ó, uma fração imprópria, se eu quiser voltar lá para o nosso número misto, eu já sei que tem que dar 2/3/5. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se eu não estou passando vergonha aqui, ó. Eu vou pegar o 13 e vou dividir pelo 5. E 13 por 5 vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Para chegar ao 13 faltam 3. Então eu tenho o meu quociente, o meu resto e o meu divisor. São eles que importam para a gente. Como que eu escrevo isso? Pego a parte inteira, que é o quociente, monto a minha fração aqui, o resto está lá em cima e o divisor está aqui embaixo. Ou seja, 13 dividido por 5, né, a fração imprópria, 13 sobre 5, é o mesmo que 2/3/5. Claro, né? Nós já sabíamos que daria isso. Tudo bem? Agora volta lá na tela anterior e tenta fazer o processo inverso.
que aí você vai ver que você já está treinado, que você já entendeu tudo sobre frações próprias, impróprias e número misto. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se puder, ó, dá um like aí, deixa aqui nos comentários o que você achou. Então, mais uma vez, espero que tenham gostado. Um abraço do professor Reinaldo Amirato.